Amado Espírito Santo, dá-me teu amor, para que com este amor que só tu tens, por ser um amor perfeito, eu possa ser introduzida no coração de Jesus, Filho de Deus, e ali dentro escutar a sua palavra, que nos é trazida pelo Evangelho, escrito por São Marcos, capítulo 3, dos versos 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que texto belíssimo. Jesus estava se envolvendo tanto com o sofrimento e as necessidades daquele povo, que já não tinha nem tempo para comer. Então os parentes conhecidos queriam impedi-lo porque estava fora de si. Quantas vezes nós temos também esta situação? Tu está trabalhando demais, tu está ficando muito na igreja, tu está pegando mais isso, mais essa missão, mais aquilo. Porque querem nos parar.
Porque o nosso serviço em Deus, para o reino de Deus, incomoda os que estão na omissão. Incomoda muito. Então quero que nós paremos também. Mas nós precisamos ser um espinho na consciência daqueles que estão em si mesmos, nas suas mordomias, nas suas omissões, nas suas justificativas. É preciso que nos dediquemos imensamente na construção do reino de Deus, por nós mesmos, porque é uma honra servir a Deus, é um privilégio servir a Deus, mas para que sejamos também um espinho bem doloroso naqueles que estão sentados, omissos, justificando e elucubrando sobre todas as coisas, sendo mestres em tantas coisas e inúteis no serviço do reino de Deus. Precisamos incomodar. E essa atitude de Jesus incomodava. E muitos diziam, não, é por Beelzebul que ele faz tudo isso, não pode ter toda essa força. Mas a força de Jesus vinha do amor apaixonado que tinha por nós. É o amor que move a força, é o amor que move. E o amor chama-se Espírito Santo. É por Beelzebul que ele faz isso. Então Jesus explica algo muito interessante. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Quando é que nós somos um homem forte? Uma vida forte? Quando nós temos o dom de Deus, a força de Deus, que é o Espírito Santo. Se nós temos a força do Espírito Santo, nada nos abaterá. Mas quando as amarras do pecado vêm nos enfraquecendo, vêm entristecendo o Espírito Santo e por vezes até o expulsa, as amarras do pecado, dos vícios, das perversidades, nos tornam fracos, indefesos. Então somos assaltados e nos roubam todos os bens. E não falo aqui de bens materiais, mas daquela riqueza própria dos filhos de Deus. O pecado nos amarra e o pecado faz com que nos tornemos fracos. Então somos assaltados. Jesus fala isso. E o que ele quer dizer? Que todo o pecado contra o Filho do Homem será perdoado. Mas se tiver um pecado contra o Espírito Santo, não será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Por quê? Porque Jesus Cristo falou que Ele nos daria um consolador e um defensor. Defender do quê? Defender de nós mesmos. O Espírito Santo nos defende da iniquidade, do mistério da iniquidade que está dentro de nós. E fica dizendo, olha, isso não, isso sim, vamos por aqui. Nos defende de nossa natureza decaída. E consola o quê? Vamos, levanta, vamos. Eu te dou minha mão, vamos levantar, vamos prosseguir. Quando tiramos o Espírito Santo da nossa vida, pelo pecado mortal, nós deixamos de ter o defensor e o consolador. E ficamos à mercê de nós mesmos. Então, somos destruídos eternamente.
É o Espírito Santo que nos mantém ligados no amor de Deus. É o Espírito Santo que nos sustenta com seus dons divinos e humanos. Se nós o expulsamos, e só tem um jeito de expulsar o Espírito Santo, é o pecado mortal. Ou seja, aquele que gera a morte, nos dá a morte, e morte eterna. Por isso Jesus nos deixou tão claro: expulsando o Espírito Santo, deixamos de ter o Consolador e o Defensor, e isto nos leva à autodestruição. Quem é minha mãe, meus irmãos? São aqueles que se unem para fazer e viver a vontade de meu Pai. Esta é a única família espiritual que sobreviverá, que existe. Aqueles que fazem, junto comigo, a vontade de meu Pai. Amado Deus, quero estar nesta família. Quero sempre ter o consolo e a defesa de Deus Santo Espírito. Muito obrigada, Senhor.